eu tenho Só porque tinha uma fazenda. formação católica, mas eu não sou praticante. Sim. Tem todas as minhas ressalvas à religião, de modo geral e tal. E acho que, você tem total liberdade, né? Sim. A Constituição prevê isso, inclusive, né? Exato. E, infelizmente, ficou durante muito tempo só no papel, né? É. Prevendo isso, né? Porque existem formas de você proibir sem precisar proibir. Sim. Né? Então fica... E o Brasil é mestre em É proibir mestre. sem precisar proibir. Não, e aí vende a imagem, não, que aqui tudo é lindo, aqui todo mundo é livre, todo mundo é feliz, todo mundo pode fazer o que quiser, desde que seja dentro de, né? Exatamente. limite, né? Da minha regra. Dentro da minha regra. E ainda tem os jargões, né? Que eu me recuso a reproduzir, mas enfim, né? Tem os jargões que não vale a pena a gente reproduzir, ainda mais nesse momento. Mas eu vejo que, assim, essa parte da institucionalização do quilombo, para a gente tem sido um processo muito delicado mesmo, acho que por vários fatores, né, no quesito tempo, no quesito mesmo de conhecimento. A gente tem na nossa família outras, assim, questão da formação, né? Por exemplo, tem advogado, tem, né? Enfim, a gente tem essa coisa da formação, mas o quesito tempo ainda é um empecilho para que a gente também se aproprie dessa parte. A gente precisa se constituir enquanto uma associação, e aí a gente tem que ter, assim, por exemplo, como se constitui uma associação quilombola? Quais são os trâmites? O que precisa? Uma instituição quilombola, ela vai seguir os parâmetros de qualquer outra instituição? Ela vai ter alguma especificidade que precisa ser contemplada? Eu penso que sim, né? Porque existem elementos que são muito, muito adversos àquela comunidade, né? Porque tem uma coisa, né? Um contexto que é familiar, né? Então, assim, eu não sei em que pé que isso pode se dar nessa Constituição. Então, assim, é um momento que a gente vai ter que parar para estudar, se reunir. Então, assim, a gente precisa de ajuda também nesse sentido. A própria divulgação mesmo, né, do quilombo na cidade, a gente vê que ele tem se tornado conhecido à medida que... E aí é muito a partir de movimentos da prefeitura mesmo, sobretudo da DEPIR, da COMPIR, que é muito próximo a gente, e a Secretaria mesmo de Educação. Por exemplo, eu sou professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, então eu faço parte do núcleo étnico-racial de artes. Cara de arte. É a cara de arte. Eu até pensei que era pedagogia, mas é arte. Mas eles também estão fazendo pedagogia. Ainda não é. Mas, então, assim, a gente tem se feito presente nesses locais para que a cidade saiba que existe Vocês estão aqui. Isso, que nós estamos aqui. E principalmente o bairro de Santa Teresa. Porque, por exemplo, quando a gente fez a autodeclaração, nós fizemos questão de fazer a autodeclaração na rua. Nós não fizemos aqui dentro, a gente fez essa autodeclaração lá na rua. Exatamente. E assim, a nossa vizinhança, né, claro, ela mudou muito. Então, assim... Forma de tratar vocês, assim, de conviver, assim, muito. Isso desde a declaração. Não, antes. Mas eu falo assim, piorou com a declaração ou não? Não, acho que eles nem sabem. sabem. Eles nem entenderam. Entendi. Eles não entenderam, não sabem assim, o que tá pegando. Né? O bonde andou e eles não... Tipo isso. Isso é um problema. Mas, por exemplo, foi importante, assim, porque a associação do bairro só sabia do Quilombo Souza. E aí soube também do Quilombo Souza por conta do atravessamento sério que eles tiveram também de uma perda do território, que quase eles iam perder o território. E aqui também a gente quase passou por isso também. Uma das situações de estabelecimento do quilombo passa por isso, da garantia do território. Exatamente. Sempre e aí é muito próximo da questão indígena. E aqui você tem a noção da situação de regularização aqui ou não? Tenho. É assim, como a questão aqui foi porque nós não tínhamos feito o inventário.
Tá, mas sempre foi da família. Sempre foi da família. Vocês estão vivendo aqui há muitos anos, né? Sim. Só que não foi partilhado. Exatamente. E nós não fizemos inventário. Entendi. E aí a gente só faz a contribuição do IPTU e a gente achava que isso era o suficiente. E com o embargo, quando a gente fala assim, né, que há males que vem pelo bem, assim, não precisava ser tanto. Não precisava, né? Não precisava. Já deu pra entender, né? Não precisava ser. Não precisava ser assim. Porque realmente foi não foi não. É um processo muito doloroso, assim, sobretudo para mim. Porque hoje em dia, assim, a minha casa, né, assim, onde eu resido com os meninos, ela é um quarto, um banheiro, uma cozinha, um banheiro. E aí tem um espaço grande, que né, você não consegue construir. que a gente não pode mexer. E o outro espaço grande em cima também que a gente não pode mexer. Então, assim, a gente passou, por exemplo, e a gente tem passado, né, porque a pandemia não acabou, mas sobretudo no momento mais crítico, que não tinha vacina nem nada, eu ficava com os meus filhos, nós 4. Dentro de uma casa com poucos cômodos. Então, assim, graças a Orixá mesmo, ninguém aqui pegou. A gente teve muito cuidado. Mas, assim, se tivesse acontecido, a gente não tinha como fazer isolamento. E nesse mesmo momento, assim, por exemplo, os processos da prefeitura, uma burocracia e o maior objetivo, né, sobretudo, particularmente, assim, para minha família, né, dentro desse quilombo, mas para minha família, né, com meus pais e tudo, é justamente a gente resolver isso, sabe, assim, para que restaure a dignidade. É porque o estabelecimento do quilombo vai resolver essa questão da regularização do terreno também, né? Porque a gente vai ter, por exemplo, a gente não vai precisar passar pelo inventário para poder resolver. E a gente, uma outra coisa também que é importante, assim, é que a gente não precisa se adequar a um plano diretor que pós 1940, se o nosso lote é de 1940, como que a gente vai se adequar a esse plano diretor sendo um povo quilombola, sendo aonde que a gente tem contextos que são específicos. Então, por exemplo, quando a gente, antes da gente se autodeclarar, né, eu fiquei, assim, nossa, doente de ver a burocracia, porque tem que ter uma caixa fluvial. Aí, para eu ter essa caixa fluvial, eu tenho que acabar com a minha plantação de erva cidreira, eu tenho que acabar com as minhas plantas, eu tenho que acabar com o meu assentamento no portão. Entende? Então, assim, para que eu adeque a um plano diretor, eu tenho que destruir a minha memória afetiva. Isso não é levado em consideração. Então, assim, isso pra gente é mais uma violência. É mais uma violência. É mais uma violência. Aí a gente tá nesse processo que eu esqueci o nome, né, dessa foto que eles fazem pelo Google. A gente sempre dá um lote que é de 1940, aparece que a gente invade o prédio que a demarcação assim é outra, então? E que eles nessa fotografia, né, que aparece no Google e que a prefeitura se baseia, a gente invade 14 centímetros. Não. Sendo que nós somos anteriores, muito. Sim. Inclusive, a gente, dentro desse levantamento, a gente tem pesquisado, assim, até por conta da minha madrinha, né, que ela tem uma memória ainda muito viva, sabe? Agora que ela tem dado uns lapsos, mas ela tem uma memória muito viva, né? Ela fala, assim, por exemplo, que quando meu tio comprou aqui, ele comprou na Rua Mármore, e antes não tinha essa divisão. Então, assim, a gente pesquisa que, assim, que o nosso território era maior do que isso. Palapa Mármore. Era maior. Era maior. E era numa época que, de fato, não tinha essa regularização via cartório com essa facilidade toda que tem agora. Tamanho também, né? Exatamente. Porque nossa... Esse espaço aqui, se for pensar na Mármore, a Mármore é subindo pra lá. Então, assim, não é uma distância absurda. Mas, realmente, é importante. Eu falo dessa questão de regularização porque eu trabalho na Companhia de Habitação do Estado, na Coab. Então, assim, a gente tem esse costume exatamente de ver essas questões de problema de regularização fundiária, essas coisas todas.